Um bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura hoje no nosso devocional, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Eu quero ler do versículo 8 até o versículo 11. Eu quero destacar o versículo de número 10. Diz assim a palavra: E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu quero mencionar aqui justamente a última parte do versículo 10, que fala que nós devemos ser fiel até a morte e receberemos a coroa da vida. Nós queremos meditar nessa manhã na necessidade que nós temos de permanecer. A palavra diz assim, quando o anjo falava, ele dizia o seguinte: alguns de vós serão lançados em prisões. Satanás, ele causaria uma grande tribulação, uma grande tentação na vida dos cristãos que viveriam essa fase e essa época. Mas a proposta de Deus é que os crentes permanecessem fiéis, que eles permanecessem na fidelidade, porque eles receberiam a coroa da vida. Eu quero te falar que a nossa jornada, ela não é curta. Talvez para alguns seja, mas para a maioria de nós é uma longa jornada de fé. Eu vim para a fé, eu aceitei a Jesus, eu tinha 16 anos de idade. Eu estou completando 51 anos. E desde o primeiro dia que eu estive na igreja, uma das primeiras mensagens que eu ouvi é que Jesus ia voltar para arrebatar a sua igreja. Eu me lembro que nós, naquele começo de fé, nós todos empolgados com a mensagem nova que recebemos, nós fomos pregar um senhor e ele veio com uma palavra desanimadora. Nós falando, olha, Jesus vai voltar, o senhor precisa se preparar para a vinda de Jesus e tal, que ele vai arrebatar a igreja. Ele falou uma palavra para a gente assim, olha, eu fui na igreja e ouvi falar isso. E eu aceitei Jesus, eu fiquei crente. Eu fiquei lá 1 ano e Jesus não voltou. Aí eu peguei, saí, desisti. Olha, já tem quantos anos? Mais de 30 anos que eu estava pregando para aquele senhor que Jesus estava perto de voltar. E ele disse que havia desanimado porque num ano Jesus não voltou. Aquele homem retrocedeu, aquele homem desistiu, ele voltou para trás. Ele deixou de esperar e ele deixou de confiar nas boas palavras de Deus. Eu quero te falar uma coisa. A vida eterna não é daqueles que retrocedem. A vida eterna não é daqueles que desistem. A vida eterna é daqueles que perseveram firmes, não importa o que acontecer. A Bíblia diz que cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pessoas podem cair ao seu redor. Pessoas podem desistir ao seu redor. Pessoas podem achar que não vale mais a pena servir a Deus ao teu redor. Mas que não seja essa a tua decisão, a tua posição. Permanece firme, permanece fiel. E você vai receber a coroa da vida. Existem menções na Bíblia de algumas coroas. E essa coroa da vida fala da vida eterna. Fala da eternidade que nós vamos herdar com Deus, porque o corpo pode morrer, mas o espírito não morre. Ele é imortal. Ele vai para o infinito do tempo futuro. E nós temos 2 opções. Jesus falou no capítulo de Mateus, só no capítulo de Mateus, 11 vezes que existe um lugar chamado inferno. O inferno ele é conhecido por Sheol, Guiena, Hades, lago de fogo e enxofre. E as religiões entendem isso de diversas formas.
Mas o próprio Jesus falou que haveria um lugar onde o bicho não morre e o fogo não apaga. O próprio Jesus disse que existe um lugar de tormento eterno e nós escolhemos onde queremos passar nossa eternidade. Aqui ele falou: ser fiel até a morte, eu tirarei a coroa da vida. A proposta aqui é difícil, ela é ruim. Talvez nós nem precisamos pensar no teor dessa proposta para nós vivermos ela. Ele falava de um tempo em que a igreja seria perseguida, os crentes seriam presos e levados à morte. Nós sabemos que isso aconteceu no tempo do Império Romano, nós sabemos que os crentes no Império Romano, no tempo de Nero, de alguns imperadores, eles foram levados às arenas, foram mortos pelas feras e foram mortos queimados, foram mortos de muitas formas. No período da Inquisição também, muitos cristãos foram martirizados, foram mortos, foram exterminados. Mas a Bíblia diz assim: ainda que alguém morra, seja fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Nós temos um exemplo de fidelidade diante da morte. A história conta, a Bíblia não fala o final da vida de Pedro, só fala o que Jesus previa da morte de Pedro, que ele seria levado a um lugar que ele não queria ir. Olha bem, Pedro diz que foi colocado diante do seu martírio, diante da sua cruz. Com licença. E eles fizeram uma proposta para Pedro negar a sua fé. Nega a sua fé e você não morre. E Pedro disse que não, ele não negaria a fé dessa vez. Ele disse que ele morreria, só que ele não era digno de morrer como morreu Jesus. Ele não era digno de morrer crucificado na mesma posição que Jesus foi crucificado. Ele pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. E eles o crucificaram assim. Pedro prova diante da sua morte que ele sabia que valia a pena herdar a vida eterna, que valia a pena herdar a coroa da vida. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que desistem. Deus não tem prazer daqueles que desanimam no caminho. Não. E nós sabemos que nós vamos enfrentar muitas provas, muitas tentações, muitas dificuldades, até chegarmos no último dia da nossa história nessa vida. Mas uma coisa nós temos certeza. Nós aguardamos a cidade, de onde também aguardamos o Senhor Jesus. A nossa cidade está no céu. A nossa riqueza está no céu, de onde aguardamos o Senhor Jesus. E eu quero te falar que Deus não tem prazer naqueles que desistem. Se você é daqueles que vive desistindo das coisas, desanimando de tudo, parando com tudo, eu vou te dar um conselho. Começa a ter mais estabilidade nas suas coisas, nas suas decisões. Comece a entender que nós não podemos estar desistindo facilmente. E se tem uma coisa que nós não podemos desistir mesmo, é da nossa fé. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Lá em Hebreus, fala que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Hebreus 10:39, se não me engano, fala assim: e nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que continuamos lutando pela vida eterna. Não desista, não desanime. Não deixe nenhuma circunstância da vida te desanimar ou roubar a tua fé, mas permanece fiel. Permanece fiel. Não deixe ninguém te levar com palavras doces de engano e de heresia, mas permanece fiel. E você vai receber a coroa da vida. Que Deus te abençoe nesse dia. E que essa palavra te dê ânimo para continuar. Se você está pensando em desistir, eu te digo, não desista. Mas continue. Continue, porque muito em breve Jesus virá. E Ele levará a sua igreja para a sua glória. Ele vai nos tirar e nos poupar de todas as dores que nós sentimos aqui. Lá não haverá planto, não haverá luto, não haverá tristeza, não haverá lamentações, porque o tempo dessas coisas está passando aqui. Mas para aqueles que não creem, para aqueles que não são fiéis, há uma triste expectação de juízo e de fogo para aqueles que não creem na palavra. Se você conseguir entender e crer, eu te dou um conselho: permaneça fiel até a morte, se for preciso, mas não negue a tua fé. Muito obrigado, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.